Boa noite a todos. Nós costumamos dizer: a paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu trago aos irmãos um abraço do irmão Irineu, do irmão Serginho, que recentemente estiveram aqui, e eles amam vocês, amém? Nós damos graças a Deus por esta oportunidade de nós podermos juntos meditarmos, estudarmos a palavra de Deus e fazermos a vontade de Deus, amém? Quantos amam a palavra de Deus? A Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Esta noite nós vamos abrir a palavra santa, e a minha oração ao nosso Deus e Pai é que meu coração sejam agradáveis a Ele, amém? Vamos abrir a palavra de Deus sem mais demora. Livro de Mateus, capítulo 3. Mateus 3. Versículo 1 em diante. Os que já acharam, digam amém. Por favor, irmãos, agora nós precisamos de atenção, silêncio, para podermos ter um bom aproveitamento. Eu sei que está quente, está difícil, mas nós vamos prestar atenção agora. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5. Iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Esta noite nós vamos meditar sobre como produzir um fruto para Deus, ou que espécie de fruto devemos produzir para Deus. Há muito tempo atrás, João Batista, o precursor de Jesus Cristo, aparece pregando no deserto da Judéia. E Isaías profetizou a respeito dele, dizendo que sua missão era preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas, para que o Senhor viesse por elas. E certamente estava falando do caminho do Senhor no coração dos homens. E ele trazia uma mensagem que era capaz de destruir montes e aplanar e tirar toda a barreira no coração dos homens, para que eles pudessem se encontrar com Deus através de Jesus Cristo. João Batista tinha uma mensagem que era uma patrola poderosa. Ela era capaz de arrancar todo o monte de pecado na vida dos homens. Era capaz de arrancar todo o orgulho e toda a treva no coração do homem. João Batista tinha uma mensagem poderosíssima, e é a mesma mensagem que nós pregamos hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque esse é o único meio de entrar no reino dos céus. E o arrependimento é a patrola que arranca o pecado do coração do homem, para que então Jesus possa se relacionar com o homem. Jesus vem para os homens, Jesus vem para a humanidade. E João Batista trazia a mensagem que ajudava o homem a se encontrar com Deus. Não é diferente hoje. Todo homem, mulher, jovem, criança, quem quiser entrar no reino dos céus, tem que ser através do arrependimento.
algo que nos leva a mudar totalmente a direção, mudar totalmente de vida, mudar totalmente de princípios e propósitos, mudar e mudar. Essa mensagem é peculiar e é especial porque ela é uma mensagem dura de ser ouvida. Quando o homem aceita a pregação do Evangelho, que traz consigo a mensagem do arrependimento de pecados, das obras mortas, ele se vê diante de uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão: ou ele se arrepende, ou ele continua da mesma maneira. Ou ele se entrega a Deus arrependido, ou ele fica no mesmo plano pecaminoso, e assim não pode entrar no reino dos céus. A Bíblia diz que muitos se arrependiam. João Batista pregava e em seguida ensinava acerca do batismo nas águas, que era o batismo de arrependimento, que simbolizava, e até hoje simboliza, o arrependimento do homem. Simboliza que o homem não quer mais viver no pecado e quer uma nova vida com Deus, está arrependido. A Bíblia diz que todos aqueles que se arrependiam, João Batista imediatamente batizava à beira do Rio Jordão. E eles vinham, confessavam seus pecados, não a João Batista, mas ao Deus dos céus. E confessavam que outrora andavam errados e desagradavam a Deus, agora queriam uma nova vida. Em seguida João Batista os batizava. João Batista, homem profundamente cheio de Deus e do Espírito Santo, percebeu, através do discernimento espiritual, que alguns homens que estavam vindo ao seu batismo, que estavam ali rodeando e assistindo o batismo, homens religiosos, a Bíblia os chama de fariseus e saduceus. Fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, saduceus achavam que o homem morria e acabava. E essas duas seitas religiosas, das mais poderosas da época, estavam ali representadas por alguns homens. E eles olhavam João Batista batizando os homens, mas eles não queriam se batizar. João Batista para o batismo, para a ministração, e dá um brado, e grita: raça de víboras! E olha para aqueles fariseus e saduceus, para aqueles homens religiosos, e diz: quem ensinou vocês a fugirem da ira futura? Vocês pensam que vão escapar da ira de Deus? Quem foi que deu uma fórmula para vocês escaparem da ira que virá? Todo homem que não se arrepender vai ficar, vai ter que se encontrar com Deus, e ali o juízo será sem misericórdia. Ele diz: olha, vocês têm que produzir um fruto digno de arrependimento. Vocês têm que ter uma vida que prova que vocês estão arrependidos. Vocês têm que mostrar por suas atitudes que vocês não são mais as mesmas pessoas, que vocês não são religiosos somente, mas que vocês tiveram um encontro com Deus. Produzam um fruto que prove que vocês são de Deus agora, que vocês estão arrependidos. Olha, irmão, para o céu todo mundo quer ir, mas mudar de vida são poucos. Abandonar o pecado são poucos. Todo mundo quer ir para o céu, grandes e pequenos, pobres e ricos, homens e mulheres, todo mundo. Mas quando se fala: olha, você tem que mudar de vida, você tem que se arrepender dos seus pecados, aí é que os homens param na decisão. Aí que eles ficam bloqueados para entrarem no reino dos céus. Essa mensagem não cabe no coração de muitas pessoas. Olha, se vocês não tiverem uma nova vida, não adianta. E olha, não pensem que basta dizer em seus corações: nós temos por pai Abraão. Abraão, o pai das promessas, o pai da fé. Abraão, a quem foi feita a promessa da salvação de todas as nações. Seria o pai de todos os homens que crescem na justificação pela fé, através de um Redentor, no caso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque vocês são judeus, descendentes de Abraão, que vocês vão para o céu. Não é porque seu pai e sua mãe frequentam a igreja e tem uma religião que vocês vão para o céu. Não é porque você nasceu na igreja que você vai para o céu. Não é porque você tem descendência espiritual que você vai para o céu. Todos têm que se arrepender. Todos têm que se arrepender. A salvação é individual. Parece que muitas pessoas querem entrar no céu aos trancos, aos empurrões. São chamados os cristãos carriolas, só vão empurrado.
Só vão indo se alguém levá-los. Irmãos, nós fazemos um trabalho com algumas pessoas, fizemos já muitos trabalhos em Campo Grande, e as minhas irmãs são as pastoras da igreja, de uma de nossas igrejas em Campo Grande, e quando estou lá sempre ajudo a eles, porque tem muitos amigos, irmãos, muitos filhos na fé ali na mesma igreja, e sempre alguns deles estão afastando, e a gente tem que buscar. Alguns a gente tem que levar de carro para a igreja, senão não vai. Vão só empurrado, parece que vão entrar no céu puxado, enganchados em algo, arrastados. Por que que não se arrependem? Por que que não mudam de vida? Por que que não provam que estão arrependidos? Por que que não fazem o que tem que fazer? Porque quando implica em mudança, aí a coisa fica diferente. Ô irmão, estava bom o som, viu? É só deixar do jeito que estava, a gente vai se dar bem. Amém. Parece que só vão empurrados. João Batista dá aquela tremenda dura nos religiosos da época. Não adianta dizer que é filho de Abraão, vocês não vão escapar da ira de Deus assim, não. Não adianta você dizer que tem a carteirinha de membro de uma igreja e frequenta uma igreja. Você tem que se arrepender. Todos têm que se arrepender. João Batista faz uma declaração muito séria logo em seguida. Olha, o machado está posto à raiz das árvores, e a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Numa analogia, ele compara a humanidade, ou o homem, com árvore. Ele diz: há um machado posto no pé das árvores, no pé dos homens. Todo homem que não der fruto para Deus, fruto que prove que ele está arrependido, esse será cortado e lançado no fogo, fogo do inferno. Quando João Batista diz isso, certamente que ele tem algo em mente. Ele compara o homem com árvore, e se você analisar na palavra de Deus, Jesus também comparou o homem com árvore, e disse: não pode a árvore boa dar fruto mau, e nem a árvore má dar fruto bom. Pelos frutos se conhecem as pessoas. Os homens são como árvores plantadas na terra. Mas João Batista disse: o homem que não mudar de vida, que não se arrepender, que não tiver um encontro com Jesus, será cortado e lançado no fogo. Entre outras coisas, João Batista estava falando da morte. Morte física, morte espiritual. Você já parou para pensar por que é que as pessoas vão morrendo? Por que é que muitas pessoas morrem todos os dias? Algumas jovens ainda, crianças. E as pessoas vão morrendo, e de mortes trágicas. Por que um avião cai e mata centenas de pessoas? Por que uma bomba explode na porta de um edifício e mata muitas pessoas? Por que um ladrão dá um tiro numa pessoa e leva-lhe todo o dinheiro? Por que um carro bate de frente com um caminhão e morre toda uma família? Por que as pessoas vão morrendo? Porque estão sendo cortadas da terra, estão sendo ceifadas. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produz bom fruto será cortada, lançada no fogo. É por isso que muitas pessoas morrem antes do tempo, vão morrendo, vão sendo cortadas da terra. No capítulo 13 de Lucas ou Marcos, se não me engano, Jesus novamente expõe uma explicação e uma parábola a respeito dos homens como árvores que vão sendo cortadas. Algumas pessoas lhe perguntam: olha, mestre, o senhor ouviu falar de alguns galileus que Pilatos matou e depois pegou seu sangue e misturou com os sacrifícios que esses galileus ofereciam a Deus? Ouviu falar, mestre? Por que morreram tão horrivelmente assim? Por que Pilatos os matou e levou seu sangue junto com os sacrifícios? Jesus diz a eles: olha, não pensem vocês que esses galileus que morreram de forma tão trágica, pode-se dizer, não pense você que aquele avião que caiu e matou 200 pessoas, não pense você que aquelas 200 pessoas ou aqueles galileus são piores do que os outros galileus, do que os outros homens, não são mais pecadores do que os outros. Mas antes digo a vocês, se não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Todos vão morrer se não se arrependerem. Jesus disse: vocês pensam que aqueles 18 sobre os quais
caiu a torre de Siloé e os matou a todos, eram mais pecadores do que os outros? Não, não eram piores do que ninguém. Morreram porque foram cortados, porque não tinham vida com Deus. E eu digo a vocês, se de igual modo não se arrependerem, perecerão. Parece que Jesus quis dizer o seguinte: não importa o tipo de morte, não importa se bate um carro, se cai de avião, não importa se escorrega, bate a cabeça e morre, não importa de que maneira, seja ela suave ou trágica, o fato é que os homens vão morrendo, e se não se arrependerem, vão morrer mesmo. E não falava somente da morte física, de igual modo perecerão. De certo que a torre de Siloé não iria cair sobre toda a humanidade. De igual modo ele quis dizer, vão para o inferno, vão se perder, vão para o fogo. O homem que não se arrepende vai morrendo, morre antes do tempo, não tem segurança na vida. Por isso muitos morrem, muitos amigos, parentes vão indo. E nós às vezes questionamos a Deus, por que, Senhor? É simples, porque se todos não se arrependerem, estão sujeitos a morrerem e perecerem no inferno a qualquer momento. Logo em seguida Jesus propõe uma parábola e diz: um certo homem tinha uma figueira em sua vinha, e ele veio visitar a sua vinha, e olhando para aquela figueira, reparou, notou que já faziam 3 anos que aquela figueira não dava fruto. E ele disse ao viticultor, aquele que cuidava da vinha: escuta, por que esta árvore ocupa a terra inutilmente? Corte-a, jogue-a no fogo. Porque este homem, esta mulher, vivem na terra inutilmente, não dão fruto para Deus, não tem um fruto que provam que estão arrependidos, não serve para a minha vinha. Corta, joga fora. O viticultor faz uma intercessão, e Jesus ensinava a respeito de si, interceder por todos os homens, e diz: olha, Senhor, deixa esta árvore ainda mais 1 ano, eu vou escavar e vou estercar, depois se não der fruto, então mandarás cortar, então eu corto, Senhor, se não der fruto depois de mais 1 ano, será cortada. E o seu Senhor concordou com aquilo. Agora ouça-me com atenção, muitos de nós aqui não morremos porque tinha alguém orando por nós. Eu não tenho dúvida que essa foi a causa de eu não ter morrido ainda na minha mais tenra mocidade. Se tivesse tempo, contaria meu testemunho para você, como quase fui assassinado na porta de casa, confundido com uma pessoa, quase fui preso, mas eu sei que aquele dia a morte não me tragou, porque minha mãe e minha irmã oravam por mim. E muitos aqui não morreram porque alguém ora por vocês, mas outros não tiveram a mesma sorte, não tinham quem orasse e foram cortados da terra, árvores inúteis. O homem sem Deus, sem arrependimento, está sujeito a ser cortado a qualquer momento, não tem segurança de vida. A palavra de Deus diz qual o tempo de vida que o homem deve ter. E aí você pode entender que eles vão sendo cortados antes do tempo, porque não vivem para Deus, não tem fruto em sua vida. No Salmo 90, Moisés diz que os dias do homem são 60 a 70, o mais forte deles chega a 80. Estava falando que naquela época o homem poderia viver essa faixa de vida. Qualquer homem poderia viver 60, 70, 80 anos. Até mais, mas essa era a faixa em que eles viviam. No nosso caso não é a mesma faixa etária, na nossa nação, nos nossos dias. No Brasil a faixa etária de vida é mais curta. Os homens vão morrendo a média de 50, talvez 60 anos. Alguns morrem aos 40 e cada vez se reduz a faixa etária. E isso viveriam se não fossem pegos pela morte de repente. Não estava falando dos fiéis, está falando da humanidade, que é sujeita a viver mais ou menos essa faixa de vida, se a morte não pegar ele na esquina, se não morrer antes do tempo. Mas para o servo de Deus, para a serva de Deus, para os fiéis ao Senhor, não é esse nível, não é essa faixa etária, é mais, é quanto você quiser, meu irmão. É mais tempo de vida,
Ele diz: alguns por sua robustez, por sua força, chegam a 80. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. A Bíblia diz no Salmo 103 que renovam a sua própria mocidade, como a águia. Vão rejuvenescendo, vão ficando fortes. Continuam no mesmo nível. Não envelhecem, talvez envelheçam fisicamente, mas ainda têm força e disposição, são viçosos e produzem fruto para Deus. Na sua velhice o farão, diz a palavra de Deus. O jovem vai cansar, vai cair. O velho vai cansar. Correrão e se cansarão, mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças. O Salmo 91 ainda diz que há uma promessa, no versículo 16, para os servos de Deus: os que amam e temem ao Senhor e andam no caminho do Senhor e não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda, saciá-lo-ei com longos dias sobre a terra. O que ele quis dizer? Quis dizer que se você não estiver satisfeito com o tanto que você viveu, você pode querer viver mais, e Deus vai saciar, vai satisfazer a tua vontade. Vou saciá-lo com longos dias, vou fartá-lo. Então, entendendo isso, que eu tenho direito à vida longa na terra, e que se eu confiar e viver na palavra do Senhor, eu posso renovar as minhas forças. Eu não sou obrigado a morrer como qualquer pessoa morre, e não sou obrigado a morrer antes do tempo. A Bíblia diz que o justo é recolhido no seu tempo, como feixe que está maduro. De modo que, entendendo isso, eu já fiz o meu plano de vida, se Jesus não voltar. Nesse tempo eu quero viver 90 anos. E eu me inspiro cada vez mais ao ver um pastor, Eupídio, com 60 anos nessa vitalidade, vigor. Se ele pode, eu posso. 90 anos. Se eu não estiver satisfeito com 90 anos, vou pedir mais uns 5 para Deus. Você diz: será que pode? Bom, Ezequias fez assim, o rei. Deus falou para ele: você vai morrer, Ezequias, está na hora de ir embora. Ele falou: negativo, Senhor. Não cansei de viver ainda, não estou satisfeito, e sou teu servo fiel. Chorou no canto da parede, falou: Senhor, não quero. Falou: tá bom, Ezequias, como você me ama, e você não se desviou dos caminhos do teu Deus, então você tem mais 15 anos, tá bom? Negócio fechado? Ezequias falou: tá bom, Senhor, assim está bom. Vamos prolongando a nossa vida. Você sabe como morriam os servos do Senhor? Velhos e fartos, saciados, saciados. Alguns deles acho que diziam para o Senhor: Senhor, tá bom, chega, não quero mais viver, me leva logo, cansei de viver. Por que as pessoas vão morrendo, sendo cortadas? Porque o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produz bom fruto será cortada. Aí você me diz: mas irmão, e aquele servo de Deus fiel, que morreu com 30 anos de idade, num acidente de carro? Ele era tão certo. É aquele outro que morreu de câncer, morreu enfermo, e ele não tinha idade para morrer ainda. Por quê? Olha, são muitos os motivos pelos quais os homens vão saindo da terra, mesmo os servos de Deus. Alguns Deus prefere levar antes que se percam. Nunca são firmes, e quando ficam firmes uma época, Deus leva logo para que não os perca para sempre. Outros não morrem de enfermidade. Eu quero que você entenda bem isso. Nenhum servo de Deus pode morrer de enfermidade. Você diz: mas eu vi morrer de enfermidade. Não, nunca um servo de Deus morreu de enfermidade. Morreu de incredulidade. Porque se tivesse fé na promessa, na palavra, na herança, teria tido a cura e a saúde de Deus. Se Jesus levou as nossas enfermidades, por que mataria um servo seu com enfermidade? De alguma maneira, os mais piedosos e fiéis duvidaram em algum ponto em sua fé. Falharam no recôndito do seu coração. Algo estava errado com eles. E você não conhece o coração deles, mas Deus, que sabe todas as coisas, conhece. Eu me lembro de um irmão querido, um servo de Deus fiel, morreu de maneira trágica, ainda este ano, se não me engano. Não, ano passado, foi ano passado. E ele estava desviado do caminho do Senhor há muito tempo. Depois ele participou de um trabalho do irmão Dave Robertson em Campo Grande, e Deus o restaurou profundamente, de modo que ele voltou, e voltou com a corda toda. Era um homem bem de vida, novo,
um amigo sincero, fiel a Deus, voltou zeloso, como talvez nunca tenha sido. Mas num dia, alguns ladrões entraram na sua casa, e ele e a sua esposa estavam ali, e primeiro renderam a sua esposa, e queriam as joias dele, e queriam o dinheiro que ele tinha. Quando ele entrou no lugar onde estavam os ladrões e sua esposa, e deparou com aquele ato, tentou manter a calma, mas sua esposa se descontrolou. Uma mulher fiel a Deus, profundamente fiel, mais do que muitas que existem na face da terra. Mas ela estava agindo errada. Começou a querer pregar para os ladrões, e começou a orar em línguas, e começou a se descontrolar, tentando intimidá-los. E eles foram ficando mais irritados e nervosos. Estavam encapuzados. Seu marido tentava manter a calma, mas ela estava descontrolada, achando que estava sendo espiritual. E eu quero que você saiba, alguns testemunhos iguaizinhos de pastores que foram assaltados com sua esposa na sua casa e levaram seus carros, e eles ficaram quietinhos. E os ladrões foram, não tocaram em ninguém, e depois foram presos e voltou o carro deles. Mas ela começou a querer ser muito espiritual, e ele abriu uma brecha para a morte. No momento, os ladrões disseram: nós vamos matar vocês. E ele disse, e ouça, o que você diz abre portas para Satanás. Ele disse: vocês podem até nos matar. Ele quis dizer que ele não tinha medo, mas quando ele disse vocês podem nos matar, ele aceitou a morte. Ouça, eu nunca vou dizer isso, ainda em face ao perigo. Você não pode me matar, você não tem poder sobre minha vida, eu sou servo de Deus e vou viver. Não preciso dizer isso para o assaltante ou para o ladrão. Só não acredito, não creio, não vou dar lugar. Quando ele disse vocês podem até nos matar, ele abriu a brecha, e ele aceitou a morte. Não deveria ter feito isso. Sua mulher se descontrolou, e os bandidos começaram a bater nela com revólver, e racharam o crânio dela. E como ele não poderia aguentar aquilo, pulou em cima deles e levou um tiro no coração, e morreu. Ela levou um tiro e a bala saiu das suas costas, e a bala saiu por outro lugar e rachou a cabeça, mas não morreu. Mas ele morreu, um servo fiel. Muitos perguntavam: por quê? Sua própria família talvez até hoje não entende. Um de seus irmãos um dia perguntou para mim, depois de me ouvir pregar uma mensagem como essa, sobre a vida longa na terra: por que meu irmão morreu? É simples, ele abriu um espaço, ele aceitou a morte, e foram imprudentes, e morreu. Sempre há um motivo. Nós vamos passar em perigo toda a nossa vida. A Bíblia diz que somos ovelhas que vão para o matadouro todo dia. Nós temos sentença de morte todos os dias. Nós estamos correndo risco neste mundo, mas para os fiéis há proteção e segurança. Há proteção e segurança. Se a sua fé é essa, que você pode viver, porque a palavra diz que você pode, então você viverá. E se você não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, no caminho do Senhor, você tem segurança de vida. Não são assim os ímpios, que são como as ondas agitadas do mar, vão indo para qualquer lugar. Não tem segurança de vida. Por isso João Batista disse: olha, o machado está posto à raiz das árvores. Produzam fruto digno de arrependimento. Fruto para Deus. A árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Você, certamente como eu, quer saber que fruto de arrependimento é esse que João Batista existe o fruto do Espírito. E eu entendi que o que João Batista queria dizer era: aquele que tiver o fruto do Espírito, esse tem vida com Deus, esse realmente se arrependeu. Fruto do Espírito. E quando Jesus disse: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, estava falando do fruto do Espírito, porque todo o capítulo 15 ele fala do amor, e o fruto do Espírito é o amor. Mas não são 9? Não, é um só. É como se você pudesse pegar uma laranja e cortá-la em 9 pedaços. Agora estão separados, são pedaços diferentes, mas são todos pedaços de um mesmo
fruto. Ora, o fruto é o amor, e a paz é uma das características do amor, a alegria é uma das características do amor, a mansidão é uma das características do amor, o domínio próprio, a longanimidade, a fé, tudo isso são características do amor. Ou você já viu amor sem fé? Amor sem paz? Amor sem alegria? Você já viu amor sem longanimidade? Já viu amor sem benignidade? João Batista um fruto para vocês produzirem. Vocês eram árvores inúteis na terra, mas Deus quer produzir um fruto na vida de vocês. Fruto do Espírito, fruto de amor, fruto de vida com Deus, fruto que mostra que Deus está bem vivo em sua vida. Esse é o fruto que a palavra de Deus diz que nós devemos produzir. Mas eu notei que João Batista disse não somente um fruto, mas um bom fruto. O que é um bom fruto? Eu entendo que um bom fruto, pelo menos é um fruto completo. Quantos aqui gostam de goiaba? Levante a mão. Pois bem, você acaba de se deparar com uma goiabeira. Você vê uma goiaba muito bonita, amarelinha, grande. Você pensa logo numa goiabada, num suco de goiaba, ou em comer aquela goiaba. Você fica ansioso por aquela goiaba. E você, como um bom alpinista, sobe na goiabeira e pega a goiaba. Mas você tem uma surpresa quando você vira a goiaba. Está comida de bicho. Está faltando pedaço. Você acha isso um bom fruto? Hã? É um fruto imperfeito. É um fruto pela metade. Tem muito cristão que pela frente assim, você olhando, parece perfeito, mas por dentro está bichado. Está faltando algo. Está faltando características de um filho de Deus. Está faltando algo desse fruto do amor. Alguns dizem, eu amo, eu tenho o dom do amor. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Olha, eu tenho todos os defeitos do mundo, mas o dom do amor eu tenho. Mas é um engano, porque a Bíblia diz em Coríntios 13 que o amor nunca falha. Como é que a pessoa pode ter todos os defeitos e as falhas do mundo e ter amor, se o amor nunca falha? Quem ama é aperfeiçoado, diz a palavra de Deus. Eu tenho amor, mas quando tem que aparecer esse amor, exercitar esse amor, nega tudo. Onde está a longanimidade? Aquela paciência tremenda, aquela protelação a se irar. Longanimidade é aquilo que estica a sua paciência, daqui lá na porta e mais para lá ainda. Se alguém te ofender, é que leva você a contar 1000 e depois de 1000, 10.000 vezes para não se irar. Longanimidade é aquilo que faz com que você não saia dando chute nas mesas e virando a casa e xingando e reclamando e ofendendo porque foi ofendido. Paciência é algo que faz você suportar provações prolongadas, que faz você suportar muitas coisas em sua vida, sem exercer e sem colocar ou pronunciar juízos contra as pessoas, juízos errados, sem falar coisas desagradáveis. Onde está a outra parte? Eu entendo aquela parte do fruto do Espírito, do amor, que se chama fé. Algumas tradições dizem fidelidade, mas outra diz fé. Eu entendo fé com poder. Tem gente que diz que ama muito, mas não tem poder para nada. Não tem poder para ajudar ninguém. Não tem poder para viver longe do pecado. Tem amor. Agora ouça-me com atenção. Eu tenho ouvido muito algumas pessoas dizerem assim: Deus conhece o meu coração. Estão errados. E vivem falando, Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. E sabe que estão errados e que se não se arrependerem vão se dar mal. Eles dizem isso querendo se justificar. Deus sabe que eu quero melhorar, mas eu não consigo. Estão dizendo que Deus sabe que eles são incapazes de viverem o fruto para Deus. Deus não sabe disso não, irmão. Deus não sabe que você é incapaz, porque Ele diz que te deu todo o poder para vencer todo o mal, que nenhum pecado terá domínio sobre nós que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Deus não sabe que seu coração é fraco, não. Algumas pessoas vão se desculpando para os seus erros e dizem, quando Deus quiser Ele muda a minha vida. Se Deus quiser, o dia que Ele quiser Ele dá um jeito. Conheço
cristãos que fumam e diz: quando Deus quiser Ele me liberta. Vai morrer fumando. Não tem jeito. Quando Ele quis te libertar, sabe quando foi? Na cruz. Ele queria, sempre quis e já fez tudo. Nós só temos que crer e desfrutar da libertação poderosa que há pela cruz do Calvário. Irmão, temos que produzir o fruto completo, o fruto do Espírito na sua totalidade. Não pode faltar nada, não pode faltar poder, não pode faltar paz, não pode faltar alegria, não pode faltar nenhuma parte desse fruto. Vida com Deus, vida que glorifica a Deus, vida que prova e que diz aos homens que existe um Deus no céu e um servo dele na terra. Um filho dele andando sobre a terra. É isso que João Batista estava dizendo. Mas se você não andar nessa vida, nesse fruto, Ele te escolheu e te nomeou, vá e dê esse fruto. É simples. Ele diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão produzir fruto. Se você estiver bem ligadinho em Jesus, o amor vai fluir na tua vida, o poder, a fé, a glória do Deus vivo. Aí João Batista diz: vocês entenderam bem? Eu vou ensinar vocês. Vocês querem mudar de vida? Disse João Batista. Querem ter um fruto para Deus? Querem produzir esse fruto? João Batista fala: olha, não é fácil não. Eu sei que é difícil, mas se vocês se arrependerem, eu vos batizo com água para o arrependimento. Olha, em outras palavras, João Batista estava dizendo: eu sei que é difícil, mas tem que ser passo a passo. Eu vou dizer como é que vocês podem mudar de vida. Você que anda sem segurança de vida, você que não conhece a Deus, você que está arriscado a morrer a qualquer momento e ir para o inferno como os galileus e como outros que morreram. Eu posso ensinar vocês, disse João Batista. Não posso ajudar vocês a produzirem um fruto, porque eu não tenho esse poder. A única coisa que eu posso fazer, que está no meu alcance, é pregar para vocês se arrependam. Aí vocês veem, eu batizo com água, essa é a minha função, é isso que o homem pode fazer por você. Mas após mim, disse ele, vem um que é mais poderoso do que eu. Ele pode fazer você produzir o fruto. Eu só posso levar você até as águas, se você se arrepender. Mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em outras palavras, Ele disse: Ele vai ajudar, vai capacitar vocês a produzirem um fruto para Deus, fruto do Espírito. Então nós entendemos que através do batismo com o Espírito Santo e com fogo, que as pessoas têm capacidade para produzirem fruto para Deus, fruto do Espírito. E nós vamos ver isso ainda amanhã, como através do batismo com o Espírito Santo e com fogo, com a palavra de Deus, nós podemos produzir fruto para Deus. Como? Primeiro passo: arrependa-se, entrega a sua vida a Jesus. Não precisa ser batizado nas águas para ser batizado no Espírito Santo. Era só uma consequência, porque naquela época as pessoas se arrependiam e batizavam na mesma hora. Hoje não. Hoje ficam andando na igreja ouvindo a palavra com o coração endurecido, dizendo: quando eu sentir eu vou me batizar. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer não vai se batizar e será condenado. Olha, eu me converti e depois de 1 mês e meio eu estava batizado. Isso porque eu tive que passar por um curso. João Batista dava um curso sistemático em alguns minutos. E já batizava, já produzia ali as condições para o batismo. Filipe fez assim com o eunuco. Em poucas horas estava batizado no mesmo dia. Sabe o que é? As pessoas não querem ter compromisso com Deus e ficam enrolando na igreja. Fica aí ocupando lugar que outros poderiam ocupar. Ficam com o coração cada vez mais endurecido. Arrependa-se e batize-se imediatamente. É isso que é o dever do homem. Quem crê, você creu? Sim, eu creio. Mas não sinto que devo me batizar ainda. Não tem que sentir, tem que obedecer. Sabe, se nós fôssemos sentir muitas coisas, nós não obedeceríamos a Deus nunca. Mas porque nós obedecemos e não precisamos sentir, Deus tem se agradado de nós. João Batista diz: batiza logo, arrepende, confessa seus pecados a Deus e aceita o Messias como seu Salvador. E aí Ele mesmo vai encher você do Espírito Santo.
vai batizar você com poder, poder que te capacita a produzir o fruto para Deus. Agora ouça, João Batista encerra sua mensagem dizendo: na mão ele tem uma pá, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo no seu celeiro, e jogará a palha para o fogo que nunca se apagará. No versículo 10 que nós lemos, quando João Batista disse: está posto o machado à raiz das árvores, ele estava falando da humanidade em geral. Mas no versículo 12, quando ele diz: na mão ele tem a pá, já não é mais um machado, agora é uma pá. São instrumentos diferentes, e não é mais árvores, é eira. É algo que está numa eira, e é trigo, não é árvore. Ele diz que Deus vai limpar. Agora no versículo 12 ele está falando da igreja, está falando de nós que estamos aqui nesta noite. Não é mais da humanidade, está falando do dia em que Ele vai separar os homens pecadores, aqueles que enchem as igrejas todos os dias, mas não se arrependem nunca, aqueles que nunca tomam a decisão de mudar de vida e de se entregar totalmente ao Deus da salvação, aqueles que não são fiéis nunca, ainda que têm nome de religiosos, ainda que têm nome de que vivem, mas estão mortos espiritualmente, serão separados. A eira é um lugar onde o agricultor põe a sua colheita, ele tira do campo, colhe e põe na eira, e ali depois ele separa a sua colheita, e junto com o trigo vem o mato, o capim, a palha, e diz que Jesus mesmo virá com uma pá na igreja, na eira dele. Nós fomos tirados do mundo, o mundo é a seara, e Jesus nos colheu de lá e nos colocou na eira. Mas um dia ele vai separar, porque no meio dentro da eira tem trigo e tem joio, tem palha, tem servo fiel e tem infiel, tem verdadeiro e tem falso, tem lobo e tem ovelha, tem verdadeiro e tem mentiroso, tem gente sincera e tem gente falsa. Um dia ele virá com a palha, com a pá, outro instrumento, e vai limpar a sua eira. O trigo, que são os servos fiéis, ele recolherá no celeiro celestial. Mas a palha será lançada no fogo, e esse fogo nunca se apagará. Por quê? Porque palha não é trigo, não tem fruto, não serve para nada, não serve para Deus. Homem que não tem fruto espiritual, vida com Deus, fruto digno de arrependimento, que prova que tem uma vida nova, arrependido, não serve para Deus. Se você escapar do machado, você não escapa da pá, viu? Não tem dúvida disso não. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Amanhã nós vamos ver como Jesus nos capacita, através do batismo com o Espírito Santo e com a palavra, o fogo, a produzirmos esse fruto do Espírito. Esteja em silêncio, bastante atento. Eu sei, meu ama Deus, e é sincero, que muitas vezes você tentou produzir esse fruto para Deus. Você sabe o que tem que fazer, você sabe que está ao seu alcance, mas por muitas vezes você falhou. Quantas vezes você quis ser paciente, amoroso, longânimo e não conseguiu? Quantas vezes você falhou nos seus propósitos? Quantas vezes você não conseguiu? Foram inúmeras as vezes que nós tivemos que ir aos pés do nosso amado Salvador, e infelizmente pedir perdão novamente, porque falhamos, porque não conseguimos produzir o fruto para Deus. E eu sei, meu irmão, minha irmã, que a coisa mais dolorida, mais dura para um servo de Deus que ama Deus, que tem horror ao pecado, a coisa mais difícil é ter que pedir perdão novamente, por não ter conseguido cumprir a palavra de Deus. Eu sei quanto você chora e sofre quando você tem que chegar lá diante de Deus, e às vezes é uma luta terrível.
Às vezes você não tem mais cara para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Eu não queria fazer nada disso, mas falhei de novo. Eu quero produzir um fruto para Ti, Senhor, mas eu sei que tenho falhado. Às vezes passamos dias até nos recuperarmos e tomarmos coragem de chegar diante de Deus. Não deveria ser assim, porque essa barreira, esse bloqueio não está em Deus, está em nós mesmos. Deus perdoa imediatamente, Deus ama, e Ele sabe que somos pó, mas Ele sabe que nos deu poder para vencermos, e toda falha é culpa nossa. Eu sei, meu irmão, como é difícil para você. Quantas lágrimas de arrependimento. Seria tão bom chegar diante de Deus e só ter louvor, e nada de ficar pedindo perdão, nada de ter que reconhecer que falhou novamente, ficar pedindo desculpas para o amigo sempre, porque falhou com o amigo. Mas Ele nos deu essa capacidade. João Batista disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É poder para você vencer. Se você puder entender perfeitamente o batismo com o Espírito Santo e com fogo, você vai sair desse nível, desse plano de derrota, de fracasso, de inconstância, de incapacidade, para um plano de vitória e de poder, um plano de firmeza espiritual. Esta noite nós vamos orar com muitas pessoas aqui, mas neste momento eu gostaria de orar por todos aqueles que entraram aqui sem certeza de vida eterna. Você que entrou aqui sem direção para a tua vida, sem saber o que será o amanhã, sem segurança de vida, sem conhecer Jesus, sem ter um encontro com Jesus. Você que entrou aqui não sabe se é salvo, se não é. Você nunca teve um encontro com Jesus, nunca ouviu que precisava de se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus, ou mesmo que ouviu tanto e ainda não tomou sua decisão. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar com você. Se nesta noite você quer arrepender dos seus pecados, de sua vida toda, e aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, e ter um encontro com o Salvador, quer que Ele entre na sua vida, eu quero orar por tua salvação. Eu quero orar com você. Você que nunca fez isso, que não tem certeza de vida eterna, que quer que eu ore com você a respeito da sua salvação. Você que nunca fez isso, que não pertence a igreja nenhuma, que não conhece Jesus como seu Salvador, você quer que eu ore com você e por você? Levante a sua mão dizendo que sim, e eu vou estar orando com você. Isso, muitas pessoas estão levantando suas mãos. Eu quero ser bem claro, você que já é crente, não. Você que não conhece Jesus, não sabia da verdade. Em todo este lugar, onde estão as outras pessoas? Levante a sua mão, eu quero orar por você a respeito da sua salvação, quero orar com você. Muitas pessoas precisam tomar essa decisão nesta noite. O Espírito Santo diz a todos aqui, principalmente aqueles que estão adiando a sua decisão: tu não sabes o dia da ceifa, o machado está posto à raiz das árvores, você não tem segurança nenhuma de vida, você corre o risco de morrer a qualquer momento, e depois que morrer não tem mais jeito. Aceita hoje Jesus, entrega a sua vida ao Senhor. Tem uma moça aqui que tem demorado muito a se entregar a Jesus, está numa luta terrível entre Deus e o mundo, e os prazeres do pecado. Moça, ouve a palavra de Deus. Deus te chama hoje. Você sabe, Deus está falando profundamente com você. Decide agora o teu amanhã. Há um rapaz também que está se sentindo
profundamente bloqueado. Há uma barreira tremenda para você fazer esta decisão. Você está se sentindo muito mal, muito incomodado agora. Você não está se sentindo bem, não. Você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje também. Viu? O Espírito Santo está me dizendo essas coisas. Há muitos aqui que estão na igreja há muito tempo, mas nunca tomaram uma decisão. O Espírito Santo está dizendo que você faça isso hoje, porque Deus ama muito você. E ainda nesta noite Ele pode libertar você de toda a força do mal que tem envolvido a tua vida, dos vícios e dos maus hábitos. Todos aqueles que levantaram sua mão dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero que você ore por minha salvação. Igreja, esteja de olhos fechados, por favor, todos de olhos fechados. Você que levantou sua mão dizendo, você que está sentindo, mesmo que não levantou a mão, mas sabe que hoje é o dia da salvação para você, é o dia que você se encontra no vale da decisão. Você tem que decidir hoje. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Você que levantou sua mão, você não levantou, mas quer vir, vem. Todos que levantaram suas mãos dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero arrepender dos meus pecados da minha vida e quero ter uma nova vida. Isso, venham rapidamente. Todos que levantaram sua mão dizendo: eu quero. Isso, em todo lugar. Rápido. Muitas pegaram sua mão dizendo: eu quero ter um encontro com Jesus. Vem rapidamente, em todo este lugar. Vem no nome de Jesus, fica livre e vem. Vem, vem no nome de Jesus. Oração a Deus, uma vez e pronto. Nunca mais você precisa fazer isso. Jesus entra na tua vida e não sai nunca mais. Seu passado é apagado e de hoje em diante uma nova vida com Jesus. É isso que você quer?